E vamos nós para mais um monte de conteúdos bacanas nessa segunda metade do dia. Colaboração e diversidade são duas palavras muito importantes, presentes no dia a dia de todas as marcas. Nós, inclusive, vimos aqui todas essas sessões. Então, esse próximo encontro vem dividir experiências e inspirar transformações. É com muito orgulho que a Fast Company Brasil convida ao palco Raquel Virgínia e Felipe Simi. Sejam bem-vindos. Boa tarde, gente. Espero que todo mundo esteja acordado depois do almoço. Essa hora dá um soninho, mas a gente promete que a gente não vai fazer vocês dormirem. Eu sou Felipe Simi, sou CEO da Soco, fundador da agência, uma agência de comunicação. Bom, gente, boa tarde. Eu sou Raquel Virgínia, sou CEO da Inhaí, que é uma agência de ideias focada em diversidade e inovação. Show. Antes de começar, a gente combinou de fazer uma apresentação bem breve, ela deve durar uns 10 minutinhos, para colocar todo mundo na mesma página do que a gente acredita sobre diversidade. Então, eu e a Raquel, a gente se alinhou e a gente vai falar um pouquinho sobre isso antes de começar a debater aqui. A gente tem perguntas um para o outro. Eu falei que a ditadura LGBTzista começou. Não tem ninguém moderando a gente aqui. Vamos nos automoderar hoje. Eu vou até levantar, porque eu não consigo falar sentado quando eu estou fazendo uma apresentação. Então, eu vou pedir licença rapidinho aqui para falar daqui, que eu acho que é melhor. Quando a gente fala de diversidade, normalmente todo mundo pensa isso na perspectiva de um lugar de empatia ou de transformação social. Mas a real é que diversidade é o maior gatilho para a transformação de inovação e para resultados de negócios. E muita gente não olha para isso ainda. Antes de eu dizer o porquê, eu queria que a gente fizesse um exercício muito rápido para colocar todo mundo na mesma página do que a gente está falando quando a gente fala de diversidade. Então, imagina que todo mundo que está sentado aqui, na verdade, estivesse numa linha reta. A gente está todo mundo numa linha reta, como nessa imagem aqui. Então, faz de conta que estamos todos aqui de mão dadas, numa linha reta, e aí eu vou começar a fazer umas perguntas para a gente. E conforme vocês vão respondendo mentalmente essas perguntas, vocês avançam ou não para frente, numa linha para frente. Então, primeira pergunta, por exemplo, poderia ser essa. Se você acha que pode cometer erros no trabalho sem medo de ter seu comportamento atribuído à sua raça ou gênero, dê um passo à frente. Ou seja, pode ser que talvez por eu ser homem, eu acho que ninguém vai me julgar se eu cometer um erro, vai dizer tinha que ser um homem. Então, eu vou dar um passo à frente aqui nesse caso, que eu acho que eu tenho uma certa vantagem. Se você pode demonstrar afeto pela sua namorada ou esposa em público, sem medo de sofrer violência, dê um passo à frente. Nesse caso, eu não daria um passo à frente. Até hoje, eu tenho muito medo de sair com meu namorado de mão dada na rua, meu marido. A gente não sai, porque isso pode me causar algum tipo de agressão física ou verbal. Então, isso é uma desvantagem para mim. E se eu sucessivamente fizesse essas perguntas para vocês, provavelmente a gente veria uma imagem como essa ao final desse exercício, aqui se todos estivéssemos numa única linha, que são homens brancos, cisgêneros, heterossexuais muito à frente. Possivelmente mais atrás temos pessoas negras, mulheres negras, pessoas trans negras, mais para o final dessa linha, porque tem menos vantagens sociais. É isso que a gente chama de privilégio, que a gente tanto ouve falar. Então, o que é privilégio? Privilégio é essa espécie de vantagem extraordinária que algumas pessoas recebem quando elas nascem. Então, eu, por exemplo, como homem branco cisgênero, recebi uma série de vantagens na minha vida, a partir do momento em que eu saí da maternidade e olharam para o meu sexo e falaram, é um menino. Nesse momento, eu já tinha muitas vantagens na vida. E há estatisticamente muitas vantagens. São, por exemplo, estatisticamente sabemos que homens brancos têm muito mais chance de conseguir um emprego e ganhar um salário mais alto neste emprego. Sabemos que pessoas negras têm menos chance de entrar no sistema educacional e ir mais longe nesse sistema educacional e têm mais chance de morrer do que pessoas brancas assassinadas. Então, isso é o que a gente chama de privilégio. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Alguns recortes demográficos têm mais, outros têm menos. Alguns grupos são subrepresentados em ambientes como esse. Basta a gente fazer um teste de pescoço, que acho que é a maneira mais fácil de a gente identificar privilégio. Olha para os lados, vê quem está aqui em volta nessa sala. A gente sabe quem consegue chegar em ambientes como esse, quem mais e quem consegue chegar menos em ambientes como esse que a gente está falando agora.
reconhecer esse nosso privilégio é o primeiro passo para fazer parte dessa solução que a gente está falando aqui. Ok, faz sentido. Acho que todo mundo entende um pouco agora o que a gente está falando quando a gente fala de privilégio. Mas o que isso tem a ver com inovação? Porque o nosso ponto de vista sobre as coisas é reflexo da nossa vivência e das nossas referências. Eu sempre gosto de falar uma frase que acho que é mais fácil de entender. A minha curiosidade alcança um certo lugar. Provavelmente a sua alcança outro, a sua alcança outro. E são essas curiosidades que a gente traz para a mesa que, de fato, trazem inovação, de fato, trazem algum tipo de transformação para a gente criar coisas novas, né? Porque quem tem as mesmas referências tende a contar as mesmas histórias. Se eu sou uma pessoa branca, cisgênero, que estudou nas melhores faculdades de elite, caríssimas, eu tendo a ter referências muito parecidas com essas pessoas que têm essas mesmas histórias de vida. É por isso que eu falo tanto que eu prefiro contratar as pessoas pela história delas, pela vivência que elas têm, do que pelas habilidades. Porque a habilidade a gente ensina, mas as vivências são únicas. E a hora que a gente coloca essas vivências na mesa é quando a gente, de fato, consegue trazer uma coisa nova. A gente não se dá conta disso, mas no nosso negócio em comunicação, aqui trabalhando eu e Raquel, a gente simplesmente não pode nos dar o luxo de criar as mesmas histórias, porque a gente depende de novas histórias, de histórias inovadoras para conseguir prosperar. É sobre isso quando a gente fala sobre publicidade, quando a gente fala de inovação. Se a gente não criar novas histórias, a gente vai simplesmente repetir aquilo que as pessoas já conhecem, e aquilo não vai gerar uma ação daquele consumidor, daquela pessoa. A gente precisa de referências diversas, ideias diversas, representações diversas em volta da mesa para contar novas e melhores histórias para vender mais. Que no fim do dia o nosso negócio está conectado com isso, com o consumo. Mais diversidade significa mais criatividade. Mais criatividade significa melhores histórias. Melhores histórias significam mais vendas. É muito simples de por que faz sentido a diversidade estar na mesa. Por que faz sentido a gente reconhecer nosso privilégio para trazer essas vivências para a mesa que a gente não tem, que são outras curiosidades para gerar essas ideias. Quando a gente pensa em diversidade, e no significado da palavra criatividade, aliás, criatividade é, por definição, divergir do padrão, né? Se a gente está buscando criatividade, é aquilo que não faz parte daquela curva. Então, quando a gente traz diversidade para a mesa, que somos divergências de padrões, eu costumo dizer que eu sou a mais palatável de todas, porque eu sou um homem branco, cisgênero, gay, né? Mas quando a gente traz mais diversidades para a mesa, a gente tende a trazer mais criatividade, porque somos esses pontos que fogem da curva. E a proporcionalidade, que é a visão de diversidade pautada na proporção da população, ou seja, quantas pessoas negras existem no Brasil? 54% ou 56%, dependendo do dado que vocês querem usar. Quantas pessoas negras existem no seu negócio para trazer essa inovação e essa vivência para a mesa? Provavelmente não são 54%, mas esse deveria ser o norte, né? E a mesma coisa que a gente fala do recorte de gênero, de LGBTs. Essa proporcionalidade do Brasil real deveria estar refletida em quem toma a decisão, quem está inovando, porque é o que vai fazer sentido para essas pessoas, esses consumidores que estão aqui no Brasil e são maioria. Essas diferentes vivências que vão gerar produtos criativos divergentes. E aí tem uma outra coisa interessante que é, todo mundo aqui acho que foi ensinado ao longo da vida a ter resposta para tudo. Quando o professor perguntava na sala de aula, e aí você tinha que levantar a mão e falar, ou senão ele apontava, fulano, você, qual que é a resposta para isso? Não saber a resposta, falar não sei, era meio que errado, né? A gente foi criado a fingir que a gente sabe de tudo, que a gente tem a resposta para tudo, e se a gente não tiver, a gente é um fracasso. E ser um fracasso é horrível. Muita gente foi criado assim pelos pais, é uma questão, inclusive, de educação mesmo dentro de casa, né? Mas isso é péssimo para a inovação. A melhor coisa que você pode fazer para a inovação é ter certeza que você não tem a resposta, porque aí você vai buscar quem tem e trazer para a mesa. E essa é a visão que a gente traz dentro do processo criativo da Soco, que eu vou mostrar só um pedaço dele. Esse aqui é esse processo completo. Eu não chamo ele de processo, eu chamo ele de ritual. Eu não vou passar por ele, nem se preocupe em tentar ler esse slide micro, porque eu sei que é horrível, mas eu vou dar um zoom aqui. Eu chamo de ritual, porque ritual, se você não seguir a risca, dá merda, né? Se você não seguir a risca o ritual de skincare e passar um produto mais pesado antes do mais leve, não vai dar certo. Se você não fizer aquele ritual de magia seguindo aquele passo a passo, provavelmente não vai dar certo. Então, ritual tem que seguir exatamente, porque processo, a gente criou o processo para não fazer ele dar certo. A gente tem que fazer um bypass, tem que pular alguma etapa para conseguir fazer uma coisa antes. E ritual tem que seguir ponta a ponta. E uma das coisas desse ritual que eu mais gosto é isso que a gente chama de 3 coisas, que é absolutamente todas as pessoas do time, independente em que área elas trabalham, tem que trazer 3 pontos sobre aquele desafio. 3 pontos, coisas mesmo, assim. Podem ser ideias, podem ser hipóteses, podem ser
dados, insights, qualquer coisa dentro da sua história de vida que você acha que faz sentido para a resolução daquele problema. E isso é muito mágico, porque quando você traz essa diversidade de olhares para a mesa dentro do mesmo problema, você consegue trazer soluções que uma pessoa que, teoricamente, foi designada na vida, na nossa profissão de publicidade, para trabalhar com criação, de repente ela não tem aquela curiosidade, mas aquela outra pessoa tinha e trouxe para a mesa. E aí, por exemplo, o que a gente faz é pegar um documento desse e todo mundo vai lá e escreve suas coisas. Isso aqui é real. Assim. Então, aqui, por exemplo, é um problema que a gente tinha que resolver no mesmo documento. Nossa ambição é fazer com que o futebol feminino seja um esporte de ampla visibilidade e grande investimento no país. E nossa missão é mostrar como Guaraná Antártica é uma marca que está trabalhando nesse sentido há muito tempo. Precisamos comunicar para os consumidores de Guaraná Antártica e fãs de futebol e de futebol feminino que, mesmo em um ano desafiador de pandemia e diferente de outras marcas, tivemos nosso apoio à modalidade. E todo mundo, em cima desse desafio, tinha que ir lá escrever suas 3 coisas quaisquer. E aí o que acontece é que, sei lá, vai lá, escreve a sua coisa, seu nome ali, coisa número 1, coisa número 2, e todo mundo vai ver nesse documento junto, assim, admirando a curiosidade de cada um dentro de universos tão distintos. E o que acontece aqui, por exemplo, é que essa pessoa, que é uma mulher que trabalha com dados, trouxe para a mesa um ponto essencial que foi, na verdade, o estopim para gerar uma ideia de comunicação. E é uma pessoa que trabalha com estatística. E ela veio e trouxe esse ponto número 2. Segundo o Euromonitor, devem ser aproximadamente 18 milhões de garrafas de Guaraná circulando no Brasil. Em comparação de impactos, consigo fazer um depara com grandes influenciadores e até programas de TV, e até comparar TRPs, que é uma métrica de mídia, que significa alcance e frequência. E se as embalagens de Guaraná viram um canal no plano de mídia de outras marcas em troca de dinheiro para o futebol feminino? Ou seja, essas marcas anunciam no Guaraná, mas pagam para a modalidade, já que o futebol feminino não dá tanta visibilidade para as marcas assim, mas o Guaraná pode estar. E aí a pessoa de dados trouxe uma ideia pronta, praticamente, porque aquela curiosidade dela fez ela fazer uma conta muito boa. E aí isso gerou uma campanha toda pautada na ideia de uma pessoa de estatística, que é oferecer as latas de Guaraná Antártica como mídia para marcas patrocinarem mais o futebol feminino. E isso vem de uma pessoa com uma curiosidade, provavelmente que é uma pessoa de direção de arte ou redação, que magicamente foram denominadas criativas em algum momento em publicidade, que eu acho uma bobagem, e é por isso que a gente faz esse processo, porque a criatividade está em qualquer lugar, vai e traz para a mesa uma ideia que se torna toda a campanha. E a mesma coisa aconteceu com um projeto que, inclusive, a gente compartilha, que é o Palco Beats. O Palco Beats é da Beats, uma marca da Ambev também, que é uma iniciativa da Beats para pagar cachê de pessoas trans e travestis para qualquer palco do Brasil. Então, deu espaço para uma pessoa trans e travesti num palco de um festival, de um show, da sua casa de shows, e a Beats banca o cachê. E isso a gente começou em junho, mas é uma plataforma que dura todo ano. Então, ela vai durar aqui 12 meses para financiar esses cachês e, de fato, conseguir trazer mais pessoas trans e travestis olhando o palco de cima para baixo. E isso só é possível porque tem pessoas trans nesse processo que trazem as dores dessa comunidade para dentro de casa para conseguir trazer ideias que sejam, de fato, de impacto para a comunidade e não só que geram visibilidade no mês de orgulho. Então, em cima desse preâmbulo que a gente fez aqui sobre privilégio, diversidade e colaboração em prol de inovação, a gente vai bater um papo aqui, eu e a Raquel. Raquel, vou começar te perguntando, então. Vamos lá. Raquel é muito maravilhosa, eu sou muito fã dela. A primeira vez que a gente dividiu um palco, falei para ela que não tinha nem roupa para aqui do lado dela. Mas a Raquel, ela é uma artista maravilhosa e uma empreendedora de comunicação muito maravilhosa. Tem prêmios, duas indicações ao Grammy, Women to Watch, pelo meio mensagem, Hall da Fama do Marketing. É uma mulher totalmente estrelada. E aí eu te pergunto sobre a sua experiência como artista e empreendedora dentro do universo de comunicação. Dentro desse lugar de colaboração para inovação, o que você tira de um lado da sua profissão como artista e você leva para o seu lado de empreendedor em comunicação? Primeiro, obrigada pela oportunidade e pelas palavras. Eu acho que você trouxe uma visão geral muito excelente, né, do que é fazer com que um produto tenha esse design da inclusão, porque é disso que a gente está falando, né, de qual vai ser o design final de um produto e o quanto o design desse produto pode ser mais inclusivo. E eu acho que o design da inclusão é um dos temas mais recentes e mais ricos, né, enriquecedores que a gente pode discutir agora no século XXI. Mas, sobre a sua pergunta, eu creio que o background artístico ele
ele sempre me traz a possibilidade de que eu posso fazer acontecer. Porque, como artista, a cena não era tão favorável há 6 anos atrás, quando as Bahias, que era a banda a qual eu fiz parte, a cena musical era outra. Se você pega o número de artistas trans há 6 anos atrás, que foi quando as Bahias apareceram, e pega hoje, não tem nem comparação. Tanto que, na época, éramos eu e a Açucena, que falávamos a palavra trans, né? Falávamos a palavra travesti, e a Lineker, que na época ainda não tinha transicionado. Então, e antes de nós tínhamos a Mel, que era uma comunicação que não trazia isso de maneira frontal. O que eu quero dizer com tudo isso? De alguma forma, a gente teve que inventar um mercado. Porque é isso que eu acredito do ponto de vista artístico. A gente pode inventar o mercado ou a gente pode contribuir para a reinvenção desse mercado. Porque quando a gente fala o mercado é feito por pessoas e pessoas mudam. Pessoas são passíveis de mudança. A história, porque eu também fiz faculdade de história, a história prova isso, de que o tempo ele é um fator de mutabilidade. Então, se a gente pode mudar, e se a história ela é um lugar, é um palco da mudança, e como artista, as Bahias também promoveu mudanças no mercado, porque eu lembro assim de jornalistas hoje que me encontram me pedindo desculpa, falando assim: eu não acredito que naquela época eu fiz aquela pergunta para você, hoje eu jamais faria. E eu falando, isso quer dizer o quê? Que as Bahias, como artista, a gente transformou um mercado da música, contribuiu para a transformação do mercado da música. Então, nesse sentido, eu creio que a gente sempre pode pensar o mercado como um mercado passivo de mudanças. É difícil, quando a gente olha para o mercado, aparentemente, existe uma não mutabilidade, porque várias vezes a gente olha assim, não, mas o mercado é assim. Eu adoro quando as pessoas me respondem assim, não, mas esse é o mercado. Eu falo, tá, esse era o mercado. Ele pode deixar de ser, ele pode ser construído. E eu acho que isso é até a minha perspectiva, porque eu olho tudo como oportunidade. Quando as pessoas falam assim para mim, o que você acha das pessoas trans estarem fora do mercado? Eu falo, uma grande oportunidade para nós colocarmos elas no mercado. Então, eu sempre olho de uma perspectiva de tudo pode ser mudado, tudo pode ser remodelado, e eu acho que isso veio muito da minha vida artística. Maravilhoso. A Raquel também tem um evento que chama Conta Aí. Na verdade, ele é mais que um evento, ele é uma plataforma. Ela pode até contar um pouco mais para a gente como é que funciona. Mas eu tenho uma impressão, até como empreendedor também, e principalmente quando eu olho dentro dos recortes subrepresentados, dentro da liderança da indústria, que existe muito pouca troca entre nós empreendedores, entre nós lideranças. Porque existe muito medo, receio, né, de você se colocar numa situação de vulnerabilidade de dizer isso não está dando certo para mim. Eu acho que eu nunca fui em um evento de liderança que as pessoas falavam assim, nossa, esse ano tá uma droga, assim, não estou conseguindo fazer as coisas que eu estou fazendo, meus clientes estão me deixando maluco, meus projetos estão atrasados, sempre está tudo muito maravilhoso, as pessoas estão bombando, estão crescendo, e ninguém está tendo burnout, as pessoas não estão com problemas com saúde mental. E essa falta de troca é uma coisa muito sensível dentro da indústria. E acho que até também vai muito ao encontro daquele ponto de que a gente foi criado para ter resposta para tudo e estar sempre disposto e bem para fazer o que a gente tem que fazer. Mas nesse ponto, o Conta Aí eu achei muito interessante porque foi um ambiente de troca para empreendedores majoritariamente LGBTs, né? Como que você acha que é o resultado do Conta Aí hoje para você? Dessa primeira experiência de troca, inclusive, que eu fui, foi maravilhoso. E o que tem para frente na perspectiva sobre essa colaboração entre empreendedores? Legal. O Conta Aí, ele foi criado de uma necessidade muito minha, porque quando eu ia aos eventos de empreendedorismo, e eu adoro ir em eventos de empreendedores, eu amo ouvir empreendedores falar, principalmente quando
porque eu adoro a autoestima dos empreendedores. Assim, eu adoro essa autoestima de tipo, não, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, nós faremos. E eu adoro o papo de coach também, amo. Tipo, adoro coach, gente. Eu adoro acordar e ver aquelas mensagens de autoestima. E aí eu falo, passei por travesti negra no Brasil só com muita autoestima. E aí indo a esses eventos de empreendedorismo, eu pensei assim, gente, mas cadê as outras pessoas que nem eu? Não é possível que só existe eu de empreendedora LGBT, negra, trans. Não, a galera tá aí. E eu pensei, cara, a autoestima das pessoas brancas que empreendem é muito alta. A gente está precisando compartilhar essa autoestima. E aí eu falei, eu acho que a gente precisa de um evento onde o empreendedorismo LGBT seja a pauta central. E para que a gente consiga fazer com que a gente olhe para todas as nossas dores como oportunidade. As pessoas podem até achar assim, para algumas pessoas até meio chocante quando eu falo, cara, muitas das nossas dores pode virar uma oportunidade de negócio, mas é porque pode. O Contaí é um exemplo. Eu senti uma dor porque eu ia a eventos e não via pessoas negras, LGBTs, empreendendo. E eu falei, tem pessoas negras empreendendo no Brasil? Sim. Essas pessoas só estão fragmentadas porque, em geral, culturalmente, pessoas negras e LGBTs estão em um modo fragmentado. E eu falei, o que a gente precisa fazer é construir um evento para aglutinar essas pessoas, para que essas pessoas, inclusive, possa ver que, para além delas, existem mais pessoas. Foi exatamente o que a gente fez. Começou a pesquisar e descobrir onde estavam os empreendedores LGBTs. Eis que hoje nós temos uma comunidade de 1.200 empreendedores LGBTs com negócios diferentes e variados, e a gente conseguiu construir um evento que começou com um investimento de R$3.000 da minha conta. E hoje, vou falar, porque eu acho que é importante falar de faturamento, gosto. Hoje a gente está fechando o ano com faturamento de R$1 milhão. Ou seja, isso é porque esse é o primeiro ano do projeto, porque eu já estou assim, com altos projetos para 2023 em relação ao Contaí. E o que eu entendo, o que isso demonstra? Que a nossa dor pode sim virar oportunidade. Ontem mesmo eu estava numa mesa lá no Rio de Janeiro, no Rio Innovation, e a gente estava falando justamente sobre... Eu estava numa mesa com uma mulher indígena que abriu um selo de música indígena. E aí eu era a mediadora, e ela reclamava sobre a falta de investimento. E eu falei, então vamos mudar aqui. Por que as pessoas têm que investir num selo indígena? E aí ela começou a falar do porquê que as pessoas tinham que investir. É impressionante como essa perspectiva já fez com que se abrisse um sol na plateia e as pessoas começaram a enxergar, tipo, então eu posso participar desse jeito, então eu posso investir. Hoje, o Contaí, ele é um portal para que tanto empreendedores LGBTs possam garantir a sua autoestima, que já existe nos empreendedores brancos, porque eu sento com os empreendedores brancos para conversar, é uma alegria, meu filho. E eu aprendi a falar de faturamento com homem branco, inclusive. Porque eles falam na mesa, eu faturei tanto. Eu falei, vou começar a falar também. Eu faturei 1 milhão. E aí o que acontece? A gente traz essa autoestima para essa comunidade que, em geral, foi, ao longo da vida, totalmente sem autoestima, colocada em lugares de baixa autoestima, e a gente mostra que há oportunidade para investir nessa comunidade. É nesse sentido que eu acho que o Contaí é uma potência, porque a gente coloca as oportunidades nos lugares, constrói oportunidades. Então, a gente saiu de uma salinha com 50 pessoas na primeira edição, e a última edição, que foi em julho, que foi a que você, inclusive, participou, foi uma edição no Hotel Unique, que é um dos hotéis de luxo de São Paulo, e passou no Jornal Nacional uma
uma reportagem de 5 minutos com empreendedores LGBTs, com o William Bonner falando: empreendedores LGBTs se reuniram num hotel de luxo em São Paulo. Então, quer dizer, nós... Então, eu acho que a gente tem aqui um caminho de oportunidades. E isso que me faz ser uma empreendedora também. Porque eu acho que a gente tem muitas oportunidades, e se tem pessoas LGBTs querendo empreender, eu super indico, empreendam. Tem esse lugar do empreendedorismo, que eu costumo dizer bastante também para pessoas que fogem do padrão, que às vezes elas se tornam também uma opção única. Assim, né? Você não se encontra naquele lugar. Todo o ambiente parece um ambiente de não lugar para essas pessoas, né? Não existe um incentivo ou um letramento básico, às vezes, para receber aquela pessoa. E você tem que buscar um jeito de fazer a sua vida. Então, você busca uma maneira de fazer isso acontecer, e empreendedorismo acaba sendo um caminho para isso, e acaba também gerando muitos tipos de inovação. Mas não é um caminho muito fácil, né? Porque, não, amor. Porque um caminho as barreiras são muito grandes, assim. Quando eu falo de publicidade, por exemplo, quando eu decidi abrir uma agência, se eu não tivesse, por exemplo, um investimento de um grupo de pessoas que estava disposta a acreditar na minha ideia de fazer uma agência do jeito que eu acreditava, eu provavelmente não teria tirado isso do papel, né? Então eu tive esse privilégio de ter esse grupo que me deu dinheiro para fazer o que eu queria. Mas nem todo mundo tem esse privilégio de ter alguém que vai lá e banca sua ideia, né? Por isso também é que é importante a gente abrir esses espaços e esses lugares para que essas pessoas ocupem cada vez mais esses ambientes como os nossos, como este, para que elas se sintam também conectadas com outras pessoas, para que exista essa colaboração para o empreendedorismo. Não, e eu acho que tem uma educação que é assim, por exemplo, eu nem sabia que existia investidor anjo. Aí eu fui descobrir, assim, no meio do caminho, alguém falou: mas você já procurou investidor anjo? Que raio é isso? Eu acho que tem um vocabulário que não chega nas pessoas, e até para conseguir crédito. Tem um vocabulário que não chega, e, obviamente, tem uma questão do mercado também estar fechado a nós. Vale lembrar que a primeira vez que eu pedi crédito para o meu gerente, ele pediu para eu bater o cabelo. Tipo, e aí eu olhei para a cara dele e falei: como? E aí a outra vez que eu fui falar com outro gerente, ele perguntou se o dinheiro que estava na minha conta era de prostituição. Ele meio que insinuou. É isso. Então, assim, eu acho que temos muitas barreiras, mas, ao mesmo tempo, eu sempre olho da perspectiva do que isso é uma oportunidade. Por exemplo, uma oportunidade de consultoria para o banco, para que eles possam aprender a me atender. Então, sempre eu falo assim: caramba, que oportunidade incrível que eu tenho aqui. Temos um gerente transfóbico. Então... Nossa, que incrível. Vamos chamar a polícia, é uma super oportunidade. Não. É uma super oportunidade, juro. Mas eu acho que... Olha que loucura. A maioria dos lugares onde eu sofri qualquer tipo de preconceito, hoje vários se tornaram meus clientes depois. Eu realmente acho que a gente pode olhar por uma perspectiva de oportunidade, óbvio, sem romantizar de maneira alguma transfobia ou qualquer tipo de fobia. Mas eu quero te fazer uma pergunta também. Pergunte. Eu acho que você tem um desafio, porque a Soco traz bastante essa ideia da colaboração. E como é que você faz para que essa colaboração seja cada vez mais interseccional, né? Porque eu acho que esse é um desafio, né? Porque, para além de conseguir ter a colaboração de muitos olhares para que esse produto, para que o design desse produto seja mais inclusivo, a gente tem várias intersecções. E como é no Brasil, sobretudo, né? Intersecção de todos os possíveis ângulos. Como é que é esse desafio para você como gestor, como fundador e CEO? É um aprendizado constante o tempo todo. Assim, quando eu fundei a Soco, até para dividir um pouco da história, eu só fundei uma agência porque eu tinha um trauma do mercado publicitário. Assim, eu não me via no mercado publicitário por toda a minha trajetória, desde quando eu fui cliente até quando eu fui trabalhar em agências. Eu falei: bom, empreendedorismo como saída única, vou fundar uma agência para provar para o mercado que é possível combater as práticas tóxicas que existem nessa indústria, como a romantização do excesso de trabalho. Acho que quem já trabalhou com publicidade sabe quanto já foi romantizado você virar à noite com a pizza e postar uma foto, na minha época no Orkut ou no Facebook, dizendo: estamos aqui virando à noite, o assédio,
a barreira para a diversidade, tudo isso eram questões para mim. E eu queria provar que é possível combater essa toxicidade, ao mesmo tempo que a gente entrega um trabalho criativo relevante. Então, essa era a missão da Soco desde o princípio. Quando eu fundei a agência, eu tinha um conhecimento ainda mais raso sobre diversidade. A diversidade ela estava pautada para mim dentro de representatividade. Ou seja, vou trazer aqui essa pessoa negra, vou trazer aqui essa pessoa trans, vou trazer aqui essa pessoa lésbica, vou trazer aqui essa pessoa 50 mais. Só que a representatividade ela pode ser muito nociva do ponto de vista de tokenismo. Então, aquela pessoa acaba tendo 2 trabalhos. Ela tem que fazer o trabalho que ela tem na agência, mas ser a pessoa consultora, tipo assim, isso aqui é racista? Isso aqui é LGBTfóbico? Isso aqui, por acaso, está sendo etarista? Isso aqui é capacitista? Então, a pessoa ficava sobrecarregada. Então, no meu segundo ano de Soco, eu aprendi sobre essa palavra que eu coloquei aqui no telão, que é a proporcionalidade. Vamos tentar refletir na agência o máximo possível da realidade do Brasil, inclusive do ponto de vista interseccional. O que é interseccionalidade, né? São os recortes cruzados de identidade. Então, não sou só um homem branco, sou um homem branco cisgênero, não sou transgênero, sou cisgênero, sou gay, não sou hétero, posso ser 50 a mais, posso ser posso ter uma pessoa com deficiência. Então, tudo isso são identidades interseccionais que uma pessoa pode carregar com ela e trazer para a mesa. Eu acho que hoje, na minha perspectiva da Soco, até durante... A gente faz muito letramento e continua na mesma visão de contratação pautada em proporcionalidade. Acho que tem 2 desafios maiores quando se fala de interseccionalidade. Acho que o primeiro é que o letramento ele não é pontual, ele é constante. Então, a gente precisa que as pessoas sejam educadas o ano todo e a gente fez um programa para isso. Não basta fazer aquele 1 mês no ano em que todo mundo é educado sobre as coisas. Não dá mais. Então, ele precisa ser constante. Isso é um aprendizado para abraçar a interseccionalidade dentro do processo. E o segundo ponto é o desenvolvimento. A gente teve que fazer tinha um plano de desenvolvimento na Soco para liderança, por exemplo. Vamos desenvolver as pessoas para liderança. A gente teve que quebrar esse plano em 3 planos diferentes, por conta de interseccionalidade. Então, existe um plano de liderança para pessoas negras, um plano de liderança para pessoas transexuais, um plano de liderança para outros grupos subrepresentados. Porque existiam particularidades que a gente só encontrou ao longo do processo, que a gente não sabia que existiam. Só que eles foram fundamentais para a gente conseguir ferramentar as pessoas para conseguirem, de fato, trazerem as perspectivas e vivências delas para a mesa com mais habilidade comportamental de gestão para obter a inovação que é necessária dentro do nosso negócio na comunicação. Então, esses 2 caminhos foram essenciais para a gente conseguir trabalhar melhor em colaboração, levando em conta a interseccionalidade. Total, porque muda tudo, né? Eu acho que quando uma coisa sou eu como diretora numa mesa, outra coisa sou eu estagiária numa mesa. Exatamente. Enfim, há uma outra pergunta, e como é que isso traz o impacto para a economia criativa? Porque eu acho que quando a gente pensa, né, eu gosto muito de estudar design e cada vez mais trago essa conversa sobre o design, mas isso traz um impacto, não é só uma questão de responsabilidade social, eu acho que tem um impacto econômico, né, para o que a gente chama de economia criativa. E quero que você traga essa perspectiva aqui para que as pessoas possam conhecer. Eu sinto que tem alguns pontos sobre isso que eu vou até dar um passo para trás. Assim. O nosso tempo está quase acabando, mas eu prometo que vou ser rápido. Eu acho que a gente, às vezes, desconecta o nosso universo dentro da publicidade com a política. E desculpa tocar nesse assunto, mas para mim é inevitável. Assim. Por quê? Nosso trabalho está intimamente ligado ao consumo. No fim do dia, na publicidade, o que ela está fazendo, ela está impulsionando uma pessoa a consumir alguma coisa. A gente não pode negar essa natureza do nosso trabalho, por mais que eu ame fazer projetos como Palco Beats ou Guaraná Antártica, que estão voltados a causas. A gente já sabe que causas trazem preferência de marca, que, consequentemente, levam ao consumo. Então, isso é uma questão de impacto essencial para o consumo e para a sociedade. Eu tento juntar sempre as 2 coisas. Mas por que eu estou falando de política aqui? Porque a gente tem uma capacidade excelente de publicidade de gerar desejo. A gente sabe gerar desejo em cima de coisas, mas a gente não sabe e não pode gerar acesso. Né? Uma coisa eu estou fazendo você desejar esse produto, mas eu não consigo gerar um acesso para a pessoa consumir aquele produto. E todos os meus clientes estão querendo a mesma coisa, que é crescer market share e vender mais. Só que a conta não fecha a partir do momento que o poder de consumo cai das pessoas, 20% nos últimos 3 anos. Ou seja, a gente está conseguindo consumir menos e está todo mundo crescer market share e volume. Se a gente não olha para esse gap com
cuidado para entender que parte do trabalho das marcas também está em trabalhar com a iniciativa pública para que exista mais assistencialismo e políticas públicas que vão gerar poder de consumo, nada disso vai fazer sentido. Então, eu gosto de voltar para esse ponto porque o impacto social ele está diretamente ligado com o impacto econômico. E as pessoas, às vezes, não se dão conta das duas coisas. É por isso que projetos que levam impacto social junto com uma intenção de consumo, para mim, eles são muito bem vistos. E acho que eles estão, de fato, ajudando a transformar alguma coisa. Porque a gente está melhorando a vida das pessoas de alguma forma para colher os frutos que o capitalismo quer que a gente colha no fim do dia, porque a gente está trabalhando a serviço dessas empresas, que é, no fim do dia, essa venda. Mas a gente só vai fazer isso direito se a gente se der conta todos os dias de que nosso trabalho está intimamente ligado a, de alguma forma, criar coisas que possam gerar acesso mais que desejo. Gente, que maravilha! Eu estou até assim, sem querer me chegar, sem querer ali, mandando recado, mas vamos abrir para perguntas. Vamos fazer 3 perguntas. Tem uma aqui, tem 2 lá para cima. Então, vamos começar com a de cá. Que babado. Eu sou a Daniela Benoit, eu acabei de abrir a minha empresa, que se chama Manas, que traz um pouco de tudo que vocês falaram, burnout, não poder falar que está errado, que não sabe, e sofrer constantes abusos, né? Mas a minha pergunta tem muito a ver com esse último tema. Eu, numa palestra nessa semana, eu escutei muito que agora as grandes empresas vão ser premiadas por empatia e por ouvir o que os consumidores estão falando, né? Então, eu acho que no nosso lugar, né, eu me coloco no mesmo lugar que vocês acham que as marcas já estão preparadas para ter empatia? Eu acho que as marcas estão num processo de construção para esse lugar de escutativa, porque eu considero empatia um lugar de escutativa, né? Porque empatia não é, poxa, aquela pessoa está passando fome. Não, empatia é, poxa, aquela pessoa está passando fome, eu vou fazer alguma coisa. Tem uma atividade na empatia. Eu acho que, óbvio que eu fui num extremo, né, um exemplo meio extremo, a fome, mas eu creio hoje, assim, com todas as marcas que eu sento, mesmo quando elas têm um quê de oportunismo, eu penso que o oportunismo delas também é uma oportunidade para que eu possa gerar os lugares que eu quero que aquela marca chegue. Eu nunca penso que a marca está pronta para mim. Eu nunca vou com essa expectativa. Inclusive, eu já entro nas reuniões esperando tudo o que há de pior. Não que eu espero o pior das marcas, mas é porque eu entro com 0 expectativa. E eu acho que a gente precisa entender que nós estamos num momento em que você, Felipe, que somos empreendedores, não sei se você é LGBT, mas empreendedores negros, por exemplo, no nosso caso, mulher, eu acho que a gente está num caminho onde a gente realmente tem que olhar para a marca. Tem uma coisa que Paulo Freire dizia, que pode ser até um pouco cruel, e eu posso até estar fazendo aqui um recorte do Paulo Freire oportunista. Mas o Paulo Freire dizia que, às vezes, o oprimido tem que ser pedagogo do opressor. Não que a empresa também seja uma opressora, mas eu me coloco muito no lugar de, cara, vou construir com essa empresa. Tanto que eu várias vezes sento com executivos que têm 0 repertório e eu falo assim, não, fala do seu jeito, eu vou entender. E eles falam, ser trans, como é que é isso aí? E sabe o que eu faço? Eu sempre penso assim, que oportunidade que eu estou tendo de fazer com que um executivo que tem dinheiro, que assina o cheque, possa me ouvir falando sobre... Eu vou ensinar para ele. Então, eu acho que nós estamos num processo de construção. Essa é a minha perspectiva. Eu acho que existem várias perspectivas, mas hoje eu sempre olho de uma forma muito otimista, porque eu penso que assim a gente vai conseguir construir um ecossistema melhor. Tem algumas empresas que elas são, por natureza, conservadoras, retrógradas, então não adianta... e tem empresas que querem
construir. E essas que eu quero focar. Eu quero nas que querem construir um caminho. Mesmo que elas queiram construir, muitas vezes, um caminho e o começo seja contraditório. Ou seja, contraditório porque, às vezes, aquela empresa quer fazer alguma coisa para a comunidade negra, mas não tem nenhum negro dentro da empresa dela. Aí elas falam assim, nossa, o que eu faço? Eu falo, vamos fazer. Vamos fazer com calma. E vai errar um pouquinho mesmo. No começo a gente vai errar. Talvez uma galera venha bater na gente nas redes sociais, mas não tem problema não. Tem que acontecer isso. A gente vai fazendo. E eu acho que é esse lugar, principalmente a gente que empreende, que é do mundo dos negócios, tem que ter. Mesa de negócio, para mim, é lugar de construção. Quando eu sento numa mesa, eu falo, eu vim aqui para construir. E é isso. Muito bom. Sou sócia criadora da Taqui Desenvolvimento, estou aqui com a minha sócia, que também chama Camila. E aí, eu acho que a gente tem uma grande questão, como duas mulheres com cara de crianças, né? Basicamente, a gente tem uma carinha de novinha. O trabalho que a gente faz é basicamente de levar solução interna com workshops de teatro, né? Somos duas atrizes. E aí eu percebo muito que é muito difícil furar a bolha dessa gestão antiga, que é a gestão dos homens cis, héteros, brancos, bem mais velhos, que tem uma dificuldade enorme de olhar pra gente e falar, sim, isso pode dar certo. Parece que geram muitas dúvidas antes de levar a gente a sério, sabe? Então, por exemplo, dos grandes trabalhos que a gente fez, um deles foi o Bank of America. Só que a gente não entrou lá sozinha, a gente entrou lá porque um grande amigo, homem, cis, branco, hétero, nos indicou. E aí a gente foi levado a sério. E aí a minha dúvida é, como a gente fura essa bolha, sabe? O que fazer? Porque quando vem uma curiosidade do outro lado, eu acho mais fácil, né? Porque aí, tipo, a pessoa já nos questionou. Mas como que a gente consegue entrar nessas empresas, inclusive as mais antigas, né? Porque as startups acho que estão um pouquinho mais abertas. Mas o que fazer? Olha, eu acho bem complexo mesmo, assim, isso é um fato que você está narrando. Acho que todo mundo que vai empreender passa por isso, independente de onde começa, assim, principalmente quando você é mais novo, né? Tipo, ou tem mais cara de mais novo, ou quando você não tem relações corporativas. Quando eu decidi fundar minha empresa, foi a mesma coisa, assim, eu tinha menos relações no mercado para conseguir furar essa bolha. E eu busquei uma pessoa para me ajudar com isso, assim. Então eu trouxe uma pessoa para trabalhar comigo que tinha essas relações, que era a maneira como eu consegui encontrar naquele momento para furar uma bolha que eu não conseguia furar. Hoje, conversando com muitos outros empreendedores, eu vejo um pouco diferente. Eu vejo mais empreendedores se juntando para se ajudar nesse lugar. Então, grupos coletivos de contato. Então, por exemplo, eu falei essa semana com um coletivo de pessoas de design, que não vêm do lugar de design, que se juntaram para trabalhar no mesmo ambiente, inclusive com empresas diferentes, para conseguir trocar essas relações. Então, tipo, eu te apresento um cliente que não gostou de mim, quem sabe ele gosta de você. Eu te apresento uma outra pessoa que é um amigo meu, que para a indústria, para quem você gosta de fazer coisas, ele tem mais relações. Então, esses coletivos, eu estou vendo que está sendo uma coisa muito mais eficiente para conseguir furar esse tipo de bolha. Mas a gente tem que pensar também que essas lideranças que você até citou, esse tipo de liderança que a gente citou, a gente está num momento de transição, né? De sociedade, de transição de poder, que eu acredito, inclusive, que deve se fortalecer. Então, é um momento bom para você estar empreendendo, eu acho. Porque eu acho que existe uma troca no perfil de liderança acontecendo muito paulatinamente, bem devagar, mas que vai acontecer e esse tipo de barreira eu acho que tende a mudar. E eu concordo com a Raquel, assim, que tem lugares que a gente não entra mesmo, porque não querem a gente lá. Ou eu não quero também trabalhar também com algumas pessoas. E acho que ter também convicção de onde você quer furar a bolha, onde você não quer, é super importante até para você gerar uma reputação. Tipo, eu não trabalho com um cliente que já postou em redes sociais o presidente falando que o STF era maluco de colocar uma bandeira da LGBT projetada lá. Não vou trabalhar com esse cliente, não vou nem citar qual que é. Mas isso é um caso tipo, que aconteceu e eu não vou querer trabalhar com essa marca. Então, acho que também ter esse muito claro de onde você não quer entrar porque não tem nada a ver com você também é importante. Mas buscar esses coletivos para gerar relação, para mim, foi essencial. Assim. E amiga, faz umas coisas de graça também. Tipo, isso aí. No começo eu fiz muita coisa que, tipo assim,
Eu falei, fiz dois cara, projetos também. eu vou Foi ter meu que fazer primeiro umas ano. coisas de graça pra me levarem a sério e eu mostrar que o negócio é louco. Não é o ideal, mas acontece. Não é o ideal, mas eu acho que tem uma questão de... o Conta Aí mesmo é isso. Eu comecei colocando R$3.000 e pedindo, pelo amor de Deus, 1000 coisas. Hoje eu continuo pedindo, pelo amor de Deus, mas agora com um pouquinho mais de dinheiro. Mas faz a rede de apoio ali. É bom. Isso é muito bom. Bom demais, gente. Vamos para outra questão aqui, última pergunta. Eu queria só fazer um comentarinho. Quando a gente está se reinventando depois dos 50, é a mesma coisa. É igual, sim. Igualzinho. Tamo junto, colega. Bom, boa tarde. Eu sou a Tipiti, meu apelido. E eu tenho Fica Conversas, Fica com K. Eu faço rodas de conversa para a gente aprender a conversar, porque a gente não aprendeu a conversar, a gente aprendeu a falar, em cima de temas contemporâneos. E também sou co-criadora com a Erlana do Radar da Antifragilidade. Fomos para o SXSW, só 2 workshops de mulheres brasileiras maduras furando a bolha da inovação. Mas, enfim, volta ao Fica Conversas. Felipe, é para você essa pergunta. Quando você falou a questão da interseccionalidade... você falou que tem 2 itens ali que você trabalha bastante internamente na Soco. Um deles é o letramento, que o letramento deve ser constante. Então, queria entender um pouco o que você faz, o que você chama de letramento e como é que você promove esse letramento ali interno. Tá bem. Eu acho que a gente errou muito ao longo desses 7 anos também para aprender coisas, sabe? Eu acho que é super importante dividir isso, porque... nem sempre é sobre acertos, né? Então a gente passou por várias experiências que levaram a gente a mudar produtos de letramento, de contratação e de desenvolvimento de pessoas. Então, dentro do pilar de cultura da agência, tem algumas coisas que fazem parte desse letramento. Acho que a primeira coisa é o desenvolvimento dos clientes para eles estarem preparados a lidar com as pessoas que eles vão encontrar na Soco, que normalmente eles não estão. E eu costumo dizer que não adianta nada a gente ser uma comunidade hippie no sul da Bahia, que seria maravilhoso, mas a gente está numa praia e a sujeira está vindo do mar, né? Tipo, tem anunciante não preparado, tem veículo não preparado, tem produtora não preparada. Então, desenvolver essas pessoas também é essencial. Então, coisas que a gente fez na prática. A gente faz um onboarding do cliente. Então, da mesma maneira que a gente vai lá no cliente e recebe um monte de informação quando ele começa a trabalhar com a agência, ele conta da marca, conta do produto, conta da empresa, a gente vai lá e conta tudo para ele que é importante ele saber sobre nosso processo, nossas pessoas, como lidar com as questões que ele vai encontrar do ponto de vista de recorte, de interseccionalidade na agência, que é uma coisa que a gente não fazia e a gente acabou fazendo pessoas sofrerem ao longo do caminho porque a gente não fazia isso na Soco. Então, é uma coisa que a gente começou a fazer tem mais ou menos 1 ano e meio e foi essencial fazer esse tipo de onboarding. A segunda coisa, a gente colocou no contrato de todos os clientes que qualquer caso de racismo, LGBTfobia, etarismo, capacitismo na Soco dá rompimento de contrato com multa. Então, isso também é um super passo que a gente colocou essa cláusula em todos os contratos para garantir que a gente estava respaldado e colocar uma obrigação no cliente dele também buscar o letramento dele, porque a gente não ia conseguir resolver tudo sozinhos. Então, essa foi uma ação também super eficiente. A terceira ação é um letramento mais contínuo. Então, a gente chama o nosso letramento de jornada, acho que travessia é o nome, porque é uma travessia constante que a gente faz na Soco. A gente contratou uma empresa para fazer isso, que sabe muito mais disso do que a gente, chamada Ponte. Então, a Ponte é a empresa que faz todo o letramento da Soco e trazem especialistas a cada, se não me engano, 15 dias, tem alguma coisa, e dura 6 meses, mais ou menos, o processo todo. E aí vai ter um novo ciclo a cada 6 meses de novo, tem um novo ciclo a cada 6 meses de novo. Então, a Ponte cuida de tudo isso para a gente. E tem uma quarta coisa também que foi essencial, que é promover um guia de cultura interno da Soco. Porque, às vezes, as pessoas também confundem algumas coisas. E são problemas que a gente acabou encontrando ao longo do caminho. Então, nem todo mundo sabe o que significa, de fato, uma ação racista ou uma atitude LGBTfóbica. Então, a gente fez um guia usando 3 premissas da grande filósofa Britney Spears. Ela tem 3 músicas. Ela tem 3 músicas. Toxic, que a gente colocou tudo que é para a gente considerado toxicidade. Então, isso é um comportamento tóxico e a gente tem que mudar. Isso também é um comportamento tóxico que a gente tem que mudar. O que é criminal, que é uma outra música dela. Então, que é mais que tóxico, é crime. Então, explicar para as pessoas exatamente quais tipos de comportamentos são criminosos e o que é work bitch. Não é nem tóxico nem crime, é só trabalho chato.
E acho que é importante as pessoas também saberem essas diferenças, né? Tipo, que tem coisa que é meio chato. É chato quando não concordam com a gente, mas se isso foi feito de um jeito respeitoso, isso não é tóxico, nem crime, né? Então, esse tipo de letramento também para explicar para as pessoas o que significa de verdade toxicidade, o que é uma atitude criminosa e o que é só um trabalho meio chato, também foi importante dentro do universo que eu estou chamando aqui de letramento para que as pessoas trabalhem num ambiente melhor.